a gente volta a falar aqui sobre a ligação de Trump e Lula, de assuntos internacionais, porque a gente vai receber daqui a pouquinho o nosso colunista internacional. Ele mora em Pequim, ele mora na China, muito chique. Nelson de Sá, que vem conosco em instantes aqui no nosso UOL News. Já estamos de volta aqui para quem estava conosco na TV, para quem se juntou também conosco a partir de agora, para que a gente possa também falar um pouquinho sobre assuntos internacionais. Falamos e colocamos a fala do presidente Lula a respeito do tarifaço, da conversa de ontem com o Trump. Temos aí a expectativa de que isso possa vir a acontecer, cair ou não o tarifaço, mas eu quero muito receber o nosso colunista Nelson de Sá, que participa conosco todas as quartas-feiras aqui no finalzinho do nosso All News. Olá, Nelson. Boa tarde para você. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Josias. Boa tarde. Bom, a gente estava até ouvindo mais cedo, né? O Trump falou: eu gosto do Lula. É tão engraçado, eles ficam nessa conversa. Você que acompanhou, né? Você esteve lá quando eles se encontraram. Eu gostei dele. Eu gostei muito dele. A nossa conversa é ótima. Eu estou muito ansioso. Tá, mas e aí? E o fim do tarifaço mesmo? Vai acontecer, Nelson? Bom, é difícil adiantar, né, como vai ser o resultado dessa negociação que está sendo feita aos poucos, né, conseguindo conquistas aqui e ali. Eu acho até que uma das coisas mais interessantes do que o Trump falou hoje foi que ele, diferente do Lula, o Lula não mencionou, até onde eu podia acompanhar, mas o Trump destacou no texto que ele publicou na rede social dele que que eles conversaram sobre as sanções a dignatários, ou seja, eles estão discutindo sim a derrubada das sanções contra o Moraes, contra o ministro da Saúde, é algo que nem sequer estava no radar mais e está presente. Eu acho que, enfim, são bons sinais mesmo de que a negociação está indo bem. É difícil dizer o que está movendo o Trump para essas concessões, além, obviamente, do fato de ele estar em queda na opinião pública interna devido à inflação e outras questões. E eu não consigo deixar de pensar que envolve, em grande parte, o que está acontecendo na Venezuela, que o Lula pode talvez dar uma saída para ele da situação em que está quase conflito com a Venezuela, né? Esse ponto tá complicado, né, o Sakamoto, essa situação de como que o Lula deve se posicionar. A gente não sabe o que foi falado ontem em relação a essa história da Venezuela. Antes de mais nada, boa tarde, boa noite para o Nelson, ou bom dia, na verdade, para o Nelson, né? Obrigado aqui pela presença. Fabiola, é interessante isso que o Nelson está trazendo com relação a essa questão de que tocaram na questão dos dignatários, etc. e tal, porque mostra que a conversa entre os dois está fluindo, porque essa questão da Magnitsky e outros tipos de sanções, a avaliação coletiva, inclusive no governo, é que seria a última tampa a ser removida, né? O Lula, é claro, tem que tomar um cuidado muito grande de tratar a questão da Venezuela, porque o Trump também não quer um outro país dizendo que o exército dele vai ou faça ou deixa de fazer. Então, o Lula tem que ir diplomaticamente, ir tocando lá no meio, tratando do assunto sem tratar do assunto, né? E aí o Lula colocou a questão na mesa do combate ao crime organizado transnacional na América do Sul, né, através dessa questão de pedindo ajuda, pedindo apoio, tudo isso mais. E aí ele acaba se colocando no meio desse processo como um interlocutor confiável na avaliação do Trump para o subcontinente sul-americano. Né? Porque vamos lembrar que no início do governo dele não foi assim. O Trump, o Lula na campanha ainda apoiou Kamala Harris, depois os dois acabaram se falando, aí os Bolsonaro incitaram, né, a banda mais conservadora dos Estados Unidos, do governo norte-americano, ajudando a colocar a situação onde a gente está hoje, né? Então, o Lula vai ganhando confiança do Trump nesse sentido, mas é interessante, até porque eu queria ouvir também o Nelson sobre isso. Muita gente fala, né, o quanto o Trump ele muda de posições, não é claro, apenas por conta do pragmatismo dele, de perceber que ele pode ganhar mais aqui e ali, mas também quando ele percebe a questão do poder. Isso é uma coisa louca, né? Porque
Porque o Bolsonaro estava no poder, a família Bolsonaro estava no poder. Agora ele percebe que o poder mudou de lugar e mudou de mãos. E o Trump, ele gosta de negociar com quem ele sente que tem poder e não necessariamente quem sente que só fica pedindo coisa para ele, né? Perfeito. Ele, enfim, não é ideológico, né? Ele é, enfim, o livro famoso dele, A Arte da Negociação, trata exatamente disso. Ele busca, enfim, em negociações, ele joga muito pesado sempre no início para recolocar os termos da discussão. E aí, se você demonstra fraqueza diante desse primeiro impacto que ele provoca, ele segue mais forte, ele negocia pedindo mais, cobrando mais. Então, acredito eu que ele combina um pouco com o Lula, que também é um negociador, embora a gente tenha o Lula como um líder, em grande parte, ideológico, com ideologia muito definida. Ele, no fundo, é um negociador, ele sempre se colocou assim e é capaz de negociar com quem for. E a mesma coisa o Trump, não tem, nesse sentido, muita diferença, não. Eles cedem quando tiver que ceder. E no caso da Venezuela, me parece muito claro, um dos pontos do livro dele, A Arte da Negociação, é exatamente isso. Ele joga ao extremo, quando inicia uma negociação, no caso ele vem do mercado imobiliário de Nova York, ele iniciava uma negociação e inicia hoje uma negociação como presidente, ele joga as fichas lá no alto. Ele manda um porta-aviões, o maior porta-aviões americano, para pressionar o Maduro e tirar o máximo dele. Mas se encontrar resistência, se ele negocia, revê, volta atrás, busca uma saída negociada e toca em frente. Ele não tem muita firmeza ideológica ou de valores ou algo nessa linha. Ele negocia. Foi muito claro, por exemplo, no Iêmen, que ele iniciou uma guerra e em um mês ele declarou vitória e foi embora. Ele é assim, né? Tem aí notícias também da chegada do Macron na China, né? Você mandou essa informação para a gente. Queria saber o que vai rolar, vai ter encontro com Xi Jinping, quais são as expectativas? E também tem aí muitas, são essas forças conversando, né? Que impacto tem? Então, ele desceu a poucas horas do avião, foi recebido pelo Wang Yi, pelo chanceler, pelo ministro das Relações Exteriores da China. É uma visita muito importante. Ele vem, enfim, com uma delegação de 80 empresários franceses, mais ou menos como o Lula faz, ele vem para cá. Ou seja, ele vem atrás de negócios, vem atrás de investimentos chineses na França, de investimentos franceses na China, venda, comércio, mas ele vem também com um esforço de trazer a China para mais perto da Europa hoje. Menos em relação, acredito eu, à guerra da Ucrânia, que já está no final, ou pelo menos parece caminhar para a sua solução, e mais para o mundo que vai vir pós o final dessa guerra, que é. Então você tem, por exemplo, isso, novamente falando do Trump, na proposta que ele fez inicial de paz para Ucrânia e Rússia, ele colocou como proposta a reentrada da Rússia no G8, no G7, que se tornaria novamente G8. E o Macron está chegando aqui com a proposta, segundo a Bloomberg publicou, com a proposta de que o Xi Jinping vá para a reunião da próxima cúpula do G7, que vai ser na França. Ou seja, ambos estão querendo levar as duas grandes superpotências rivais dos Estados Unidos e do Ocidente para o G7, aproximar novamente por linhas diferentes ali essas forças, enfim, que estão em reacomodação, digamos. O som do Nelson ficou ruim, ele está oscilando agora, vai e vem. Nelson, obrigada. Boa semana para você aí. Até sexta-feira, eu acho que ele volta na sexta. Tchauzinho, até.